Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa terceira etapa da disciplina Metalurgia Mecânica, que é a parte sobre fundamentos de análise de falha. Nós já introduzimos essa terceira parte, né? Nós vamos, acho que nós terminamos por aqui essa apresentação, né? Essa aula da semana passada, a última aula, desculpe. Então vamos fazer os fundamentos básicos aqui no início, depois a gente aprofunda um pouco mais sobre a mecânica de fratura. Então, lembram, a gente levanta hipóteses e o grande papel da mecânica de fratura é responder certas perguntas que, de forma, ensaios convencionais, né, especialmente ensaio de impacto, que é um ensaio qualitativo, não responderia. Então, por exemplo, aqui é importante levantar esse tipo de questão. Por exemplo, qual é a resistência residual em função do tamanho de trinca? O material tem uma determinada trinca lá, quanto tempo, quanto que ele vai resistir com a presença daquela trinca até o colapso do material. Que tamanho de trinca pode ser tolerado em condições de carregamento de serviço? Isso é, qual o tamanho máximo permissível da trinca? Por exemplo, você diagnosticou lá que a trinca tem 1 milímetro no ensaio não destrutivo, essa trinca não pode chegar a 3 milímetros, que seria o tamanho crítico dela, e aí aconteceria a ruptura. Então é importante saber esse tipo de quanto tempo vai demorar para uma trinca crescer de um tamanho inicial, né? Por exemplo, o menor tamanho detectável, isso que a gente acabou de falar, até o máximo, o tamanho máximo permissível da trinca. Qual é a vida em serviço da estrutura? Quando com certo componente, com certo tamanho de descontinuidade ou defeito, né, é considerado nesta estrutura. Isso são perguntas importantíssimas. Durante o período disponível para a detecção de trinca, quantas vezes deverá a estrutura ser inspecionada, né? Então, tem que fazer os preventivos, tem que fazer todo o acompanhamento, não é simplesmente troca a peça, rompeu, tu vai lá e troca a peça. Porque sabe como é que é, né? Além da parada de equipamento, além do risco de envolver vítimas, perdas, né, financeiras, né? Então são vários aspectos, por isso que aí a mecânica de fratura tem essa condição, né, para quantificar esse tipo de abordagem, né? Bom, o campo de atuação da mecânica de fratura é absurdamente amplo, né? Então, desde de átomo, de ligação atômica, discordância, né, 10 a menos 10 metros é um ângstrom, ligação interatômica, desculpa, vocês lembram que é aproximadamente de 1 a 3 angstroms. Então aqui, ó, lá da estrutura dos materiais, ou a disciplina de ciências dos materiais já aborda nesse espectro aqui de dimensão, né? Fases, precipitados, né? Contorno de grão, tal, tudo aqui. Aí já numa coisa um pouco mais macro, a plasticidade, a formação plástica no vértice, na ponta da trinca aqui, né? Mais macro ainda, os ensaios mecânicos, aí você já tem corpos de prova, que pode ser subside, aqui esse corpo de prova pequeno, mas tem os normais, os grandes e tal, né? E com aplicações, né, na engenharia, como um todo, né? São estruturas enormes, né? Então, aqui é uma divisão bastante interessante, desde a etapa micro, né, ou nano, que aborda a estrutura dos materiais, ciências dos materiais, a mecânica aplicada, né, engrenagens, coisas mais robustas, vamos dizer assim, né, corpo de prova e tal. E a mecânica de fratura, então, ela pega todo esse contexto aí
da engenharia, né? Bom, comparando com a tradicional resistência dos materiais, né, o que aborda a resistência dos materiais? Imagina um material homogêneo, né, um isotrópico, um material que não tem descontinuidade, não tem defeito, né? Então, a partir de uma tensão aplicada, mede-se lá o principal ensaio de engenharia, que é o ensaio de tração, por exemplo, mede-se o limite de escoamento do material, o limite de resistência, módulo de resiliência, tenacidade, alongamento percentual, várias. Se faz toda essa abordagem, mas considerando o meio contínuo, isotrópico e homogêneo. Já no contexto da mecânica de fratura, ela, lembra que a gente já falou, ela sempre admite que os materiais têm descontinuidade, então tem defeito, tem uma trinca lá, tem um poro, tem alguma coisa lá, né? Então, a partir de uma tensão aplicada, considerando que o material tem uma descontinuidade, tem uma trinca, né? O propósito da mecânica de fratura é avaliar esta grandeza, essa propriedade do material, que é a chamada tenacidade da fratura, a habilidade do material resistir à propagação de uma trinca, né? Então, de cara, é muito interessante isso. Material duríssimo tem uma baixíssima tenacidade da fratura. Material macio, material que tem capacidade de deformação plástica na ponta da trinca lá, ele vai embotar a trinca, então ele vai aumentar a trinca, vai tentar propagar, mas as tensões elásticas atuando ali, então o que vai acontecer? Vai ficar difícil para a trinca propagar, né? Então é dentro desse contexto que a gente vai, né? Então a mecânica de fratura, o material não é um meio contínuo, mas apresenta descontinuidades, né? Esse que é o problema. Então tá aí, ó. Aqui sempre vai ter um concentrador de tensão na superfície, lá dentro. Então a partir de uma tensão aplicada, uma tensão nominal lá, né? Imagina uma chapa, um material, eles consideram infinitamente grande, e tem um concentrador de tensão ali. O campo de tensão aqui em volta desse concentrador de tensão, ele é expresso por um fator de densidade de tensão, né? Então existe uma trinca, existe a trinca A, e já adianto aqui, por convenção da mecânica de fratura, quando ela está na superfície, o comprimento é A, e se fosse lá dentro, seria 2A. Isso é uma convenção que tem a mecânica de fratura, exatamente isso que eu coloco aqui, né? Então, sempre vai ser considerado uma trinca no material, né? A partir de uma tensão. Então, o professor Cláudio Ruggieri faz um exemplo, né? Relativamente simples, mas muito importante para vocês entenderem a abordagem pela resistência dos materiais e a abordagem aplicando a mecânica de fratura, né? Então, imagine uma viga aqui engastada, uma ponte, uma estrutura metálica lá, né? Tá parafusada aqui e tal, e aqui tem um problema, uma descontinuidade, né? Vamos imaginar uma solda. Solda é um concentrador de tensão, né? Então, já está o material solicitado em um determinado carregamento, então vai haver a concentração de tensão aqui, e aqui, imagina que o material tem uma baixa tenacidade, né? Então, vamos ver como é que fica, né? Qual que é o carregamento que vai ser imposto no material aqui, o que vai impactar né, numa resposta pela resistência dos materiais e uma pela mecânica de fratura, né? Como é que seria isso? Então, pela resistência dos materiais, imagina essa situação, né? Uma viga engastada aqui, ó, aplica uma carga P aqui, a distribuição de tensão, trativa, descompressiva, a linha neutra está aqui e tal, B a espessura, F é um fator de segurança, e sigma y, Ilden, né? O limite de escoamento, tensor de escoamento. Aí, fazendo o cálculo lá, o carregamento que é aplicado aqui, ele deve ser menor do que essa relação aqui, né? Esses parâmetros aqui, F aqui, para simplificar, pode ser igual a 1, né? Só para... E aí?
Agora, de acordo com a mecânica de fratura, né, tendo um concentrador de tensão ali, por exemplo, um concentrador desse tipo aqui, ó, cujo comprimento da trinca é A, né, tá na superfície lá. Então, o campo de tensão que vai atuar aqui, na ponta, no vértice da trinca aqui do concentrador de tensão, ele vale 1,12. Depois nós vamos ver, vocês vão ver lá também na disciplina de ensaios mecânicos, né? Sempre que você tem um concentrador na superfície, ele aumenta em 12% a concentração de tensão se tivesse um concentrador lá dentro do material, né? Então ele vale 1,12, a tensão máxima que é aplicada no material, que é a carga dividida pela área, raiz quadrada de πA. A é o comprimento da trinca, né? Então, fazendo esta abordagem, aplicando os conceitos da mecânica de fratura, um exemplo relativamente simples, e você tem uma expressão desse tipo. Para resistência de materiais é isso, e para mecânica de fratura é isso. Lembrando que K1C, nós vamos ver uma propriedade do material, que é a tenacidade da fratura do material, né? É uma propriedade, isso é medido através de ensaios, né? E adotando a metodologia da mecânica de fratura elástica linear. Então, fazendo a continha aqui e ali, né? Fazendo essas considerações, considerando que o material tem limite de escoamento 550 MPa, a tenacidade da fratura 80 MPa raiz de metro, fator de segurança igual a 1, aí o carregamento tem que ser, se fizer as contas lá, vai dar em torno de 2.340 kg minúsculo, grama força, está aqui, ó, né? Pela resistência de materiais. E pela mecânica de fratura, vocês veem que o valor é menor, né? O valor é menor. Ou seja, se você não considerar esse concentrador de tensão aqui e faz os cálculos lá e acha que o material vai suportar até esse nível de carregamento, né? Na realidade, como concentra a tensão ali, evidentemente que o material pode entrar em colapso, né? Com níveis de carregamento muito menor. Então, daí já de cara para vocês verem a importância da mecânica de fratura. E a mecânica de fratura ela está ligada diretamente, o foco, né, para entender e avaliar a integridade estrutural dos materiais, visando segurança estrutural, claro, todo mundo quer isso, impacto, as consequências, o impacto das continuidades dos defeitos na estrutura do material e, obviamente, vida longa, né, extensão da vida útil do material o máximo possível. Né? Para isso, você precisa saber as propriedades materiais, em especial a tenacidade da fratura do material, todas as propriedades convencionais e tal, né? As condições de serviço, então, que vai envolver meio corrosivo, alta temperatura, carregamento cíclico, se no ambiente tem poeira, tem partículas, né, que podem desgastar a estrutura, uma porção de coisa tem que ser considerada para você fazer uma abordagem completa e tal, né? Bom, evidentemente que para você estimar o comportamento dos materiais, a gente mostra lá em ensaios mecânicos, ensaios de fadiga, por exemplo, se faz ensaio de fadiga no automóvel, várias partes de um avião, através de atuadores, eles fazem simulações. Mas evidentemente que não dá, tem estruturas que não tem jeito, são muito grandes e tal, então recorre a corpos de prova. Então os corpos de prova, tem vários tipos de corpos de provas, né? Um dos clássicos aqui, por exemplo, esse é apoiado em 3 pontos, ele apoia aqui nesses dois e aplica o carregamento aqui. Tem um entalhe aqui e uma pré-trinca por fadiga aqui, ó, vocês vão ver aí. E aí ver como que essa trinca evolui no material em determinadas condições, por fadiga, por corrosão sob tensão, por fluência. Aí ver como que essa trinca avança, né? Então, várias formas de fazer. Então, são feitos os ensaios, um corpo de provas padronizados e tal, e faz uma extrapolação, faz para tentar entender como que ocorre
num dado material, em dadas condições, como que ocorre na situação real, né? É uma abordagem, é uma aproximação, mas é possível fazer esses levantamentos. Então, aqui só um exemplo direto, né? Um estudo de caso, através de aviões lá nos Estados Unidos, né? Quando eles faziam uma abordagem antiga, né? Eles diziam que às vezes precisaria, por exemplo, retirar 1000 discos poderia ser retirado em condições de serviço, porque estatisticamente tinha sido comprovado que um disco tinha sido trincado, por exemplo. Ele está trincado, então isso vai comprometer a estrutura, então tiram um monte de disco lá, né? Aplicando a metodologia da mecânica de fratura, né, lá desde as décadas de 80, né, do século passado, em vez de fazer uma abordagem muito mais ampla, ela é mais pontual, mais localizada. Então, somente um componente é retirado porque ele está com problema de trincamento ou não comprometer tanto, né, não encarecer tanto a análise, porque justamente a mecânica de fratura ela tem essa característica, né, de trabalhar com o lado quantitativo e aplicar a metodologia de danos, né? Envolve estatística, envolve uma porção de coisas, né? Bom, a mecânica de fratura ela é dividida em dois grandes segmentos. Os materiais que têm o comportamento elástico linear, né, são os materiais duros, materiais cerâmicos, materiais aços de altíssima resistência mecânica, ferro fundidos, especialmente branco, ligas de alumínio, de precipitação, são materiais duros. Agora, muitos materiais não têm um comportamento linear, eles são elastoplásticos, são os aços baixo carbono, médio carbono, são aços que têm plasticidade, são materiais que têm certa plasticidade. E dentro dessa divisão, então tem um grupo que é chamado mecânica de fratura elástica linear, né, para materiais duros, mecânica de fratura elastoplástica, né, materiais que têm comportamento plástico, e situações dependendo do tempo, né, que é a chamada mecânica de fratura viscoelástica e viscoplástica, isso aqui especificamente para fluência, e mecânica de fratura dinâmica, né, aí envolve ensaios de fadiga e tal, né. Então, para separar bem, né, resposta elástica é a mecânica de fratura elástica linear. Então, o comportamento do material ele tende a ter um comportamento frágil, né. Quando não é mais elástica linear, ela tem uma plasticidade, então ela é não linear. Então, aqui o material entra em regime de deformação plástica, né. E quando o material tem uma superplasticidade, né, uma plasticidade mais alta, né, aí o material é abordado, né, através da análise pela carga limite do material, né. Então, aqui a tenacidade do material ela é elevada e você estaria fazendo cálculos e levantamento de valores subestimando a tenacidade do material. Então, dentro desse contexto. Então, aqui depois vocês dêem uma olhada, vários materiais aqui, né, desde aços de altíssima resistência ou alta resistência mecânica, eles têm uma metodologia elástico linear, um comportamento tipo de fratura frágil, né. Já aços de baixa e média resistência mecânica, aí já é elastoplástico ou totalmente plástico, né. Então, vários materiais e qual que é a metodologia que se aplica para esses, né. Então, tem dois grandes grupos, que é chamado monoparamétrico, mecânica de fratura segundo os conceitos monoparamétricos, né, e aí separa esses dois grandes grupos, elástico linear e elastoplástico, e biparamétrica. Aí é que está. Quando ela é monoparamétrica, o valor da tenacidade de condições de alta restrição plástica, nos copos de prova lá, né, tem o Itália, a fadiga e tal,
e é assumido que o componente avaliado é igualmente restrito. Então, essa é a condição. Agora, quando ela é biparamétrica, né, os componentes de estrutura encontram situações de restrição muito menores do que aquelas usadas nos corpos de prova. Então, seria uma condição mais real, mais, né, o corpo de prova, ele faz um constrangimento muito grande, né, devido à deformação plástica muito localizada lá na ponta da trinca e tal, né. Então, a consequência disso, os componentes desenvolvem tenacidade maior, o que origina previsões excessivamente conservadoras. Esse é o, né? Então, tem duas grandezas que abordam esse, né? São os parâmetros mais utilizados, é a chamada tensão T e o parâmetro Q, né? Mas no nosso caso, nós vamos ficar por aqui, inclusive lá em séries mecânicas a gente aborda mais esses dois segmentos da mecânica de fratura e tal. Então, aqui também, novamente, ela lá para ver, você tem uma falha aqui, uma descontinuidade, uma trinca, sei lá, e está se aplicando o carregamento. Aí, isso você vê em termos de zona plástica, por exemplo, o material é muito duro, né? Alta resistência, deformação plástica é pequena. Aí, também com uma alta resistência, mas com uma plasticidade um pouco maior. À medida que está indo para a direita, o material vai ficando comportamento mais dúctil, a deformação plástica está se destacando. Então, tem um campo, se ele tiver esse comportamento segundo esses dois aqui, né, praticamente zona plástica desprezível, vamos dizer assim, macroscopicamente, aqui com uma pequena zona plástica, aí é mecânica de fratura linear elástica. Já quando tem certa plasticidade, aí é a mecânica de fratura elastoplástica. E quando ele é totalmente dúctil, ele tem uma resposta até totalmente dúctil, aí o colastro é plástico, como a gente mostrou aqui nesta figura, essa figura aqui, né? Então aí, ó, comportamento elástico linear são os famosos K1C, né, que é uma propriedade do material, independe da espessura. KC é a tenacidade da fratura também, mas só que depende da espessura. Então, isso aqui não é propriedade do material, porque a propriedade é esse aqui. E tem os outros parâmetros, energia para a extensão do trabalho, que gasta para a extensão da trinca, quando o carregamento é dinâmico e tudo mais, concentrador de tensão. E comportamento plástico são os dois grandes grupos que via integral J, né, e CTOD. Né? Nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, o que é importante se familiarizar é em relação ao modo de carregamento que o material é solicitado. O mais importante da engenharia é esse modo 1, que é o chamado modo trativo, é aquele de abertura. Né? Você tem um componente lá, um corpo de prova, você vai abrir aqui, vai rasgar isso aqui, a trinca vai avançar aqui. O modo 2, né? Você vê, cisalhamento, e 3, torção. Né? Seria como esse aqui. Né? Exatamente, essa é uma figura clássica lá no famoso Patdona. Aqui está fechado, abriu, modo trativo. Né? Então, modo 1 de abertura. O 2, modo de deslizamento ou cisalhamento dianteiro. E o 3, rasgamento, torção, né, ou cisalhamento transversal. Né? Evidentemente que pode haver a combinação desses três modos, mas a gente trabalha, e é o mais usado, é o modo 1. Então a gente vai ver aí muito K1, que é o fator de intensidade de tensão segundo o carregamento trativo. Né? Então, imagina lá uma chapa, um material que tem uma descontinuidade de comprimento 2A, lembra, internamente, de espessura B. Qual seria o fator de intensidade de tensão crítico para esse material? Então, estudando o campo de tensão que desenvolve a uma distância R, a um ângulo T, um ângulo θ, desculpa, né? O campo de tensão associado àquilo ali, a tensão, né? Ela vai valer, de maneira geral, sigma raiz de πA, dividido por raiz quadrada de 2πr, e é função desse ângulo θ aqui. Então, para simplificar, essa relação aqui é comum, né?
Então, definiu-se o chamado fator de intensidade de tensão, K1, ele é dado pela tensão nominal que você está aplicando, raiz quadrada de πa. Essa é a expressão mais simples para... E o Irving, um dos pais aí da mecânica de fratura, né? Tem toda essa contribuição a esse entendimento, né, desses fundamentos e tudo mais. Então, olha que interessante, como é que você vai estabelecer esse K crítico, né? Então, você aplica uma tensão no material, considerando que ele tem trinca, né, de comprimento 2A lá, por exemplo, né? Então, enquanto você tiver num nível de carregamento abaixo dessa linha assim, de KC aqui, ou K1C lá, se tiver abaixo, ele está convivendo com aquela trinca, mas não rompe. Agora, se ultrapassar o valor dessa tenacidade, aí o material vai sofrer o colapso naturalmente, né? Então, é importante saber, né, exatamente, principalmente o K1C, que é uma propriedade do material, não muda, assim como o limite de escoamento também é uma propriedade do material. Agora, para materiais que têm um comportamento mais plástico, como a gente já falou, aí a metodologia é de CTOD, modo de abertura na ponta da trinca, né, integral J ou curva de resistência. Então, quanto mais para cima for essa curva, maior a tenacidade do material, maior a capacidade dele de absorver, de reter essa propagação do trinco. Então, o K1 crítico, ele vai ser função de um polinômio, terceiro, quarto, quinto grau, nós vamos ver, tensão aplicada, raiz de A, de uma maneira simplificada, né? Então, qual que seria a filosofia de projeto? Lembra que a gente falou mecânica de fratura, admite que o material tem uma trinca, quanto tempo essa trinca vai demorar para até atingir um tamanho crítico, qual que é o nível de carregamento, né, para uma dada até um tamanho crítico e tal. Então, aqui é resumido a partir da seleção de um determinado material, a escolha de um K crítico fixado, então é uma propriedade, né, por exemplo, 100 megapascal raiz de metro. Determina-se a maior tensão que poderá ser aplicada nesse material para o menor tamanho de trinca detectável por um ensaio não substitutivo. Ponto. Novamente, a partir de seleção, determina-se o maior valor para o tamanho de trinca possível de estar presente no material para um dado nível de tensão e projeto a ser aplicado nesse material. E também, a partir da tensão máxima de projeto e do tamanho máximo permitido para a trinca, determina-se o valor do K crítico, né, da intensidade de tensão crítica que o material deve possuir. Tudo isso aqui, então, está dentro da filosofia de projeto. Se você conhece esse valor crítico, qual que é a tensão que você pode aplicar no material até um tamanho de trinca crítico? Ou o contrário, né, para uma dada tensão aplicada e um fator de tensão conhecido, até quando você vai fazendo acompanhamento do tamanho da trinca até ela atingir o tamanho crítico, né? Então, é dentro desse contexto. E aqui, para reforçar uma coisa que a gente já falou, mas é importante dizer que o parâmetro, a grandeza, né, a propriedade K1C, ela independe da espessura, independe, tá? Então, isso é uma propriedade do material. Já o KC está aqui, ó. O KC pode até cair aqui. O KC ele vai variar com a espessura. Não é uma tenacidade, mas não é uma propriedade do material. Então, o que separa isso? O que seria isso? A partir de um B, uma espessura mínima, né, você tem que garantir o estado triaxial de tensão ou biaxial de deformação. Olha lá, a zona plástica dentro do corpo é pequena, por isso que é estado bi de deformação, mas é o estado mais severo de tensão, é tri de tensão. Quando chega na superfície,
inverte. Ao invés de ser tri de tensão, bi de deformação, ele passa a ser bi de tensão na superfície e tri de deformação. A zona plástica cresce, né? Eu gosto de falar isso lá em ensaio mecânico, mostro o exemplo. É que nem aquele famoso osso de cachorro. Nas extremidades, a zona plástica é grande, então cresce a zona plástica, né? Lá dentro é pequena a zona plástica, né? Então é isso. Agora, você pega um determinado corpo de prova, esse é um famoso corpo de prova clássico da mecânica de fratura, ele tem um entalhe, uma pré-trinca de fadiga, é o chamado tração compacto, né? Aí, A é o comprimento da trinca, que é o entalhe mais a pré-trinca. Pré-trinca aí 3, 5 milímetros, né? Isso é mostrado lá na ensaio mecânico. Então a trinca é conhecida, o B é conhecido. W vezes A é esse ligamento. O W é do ponto de carregamento até aqui no corpo de prova, né? O que falta para a trinca avançar aqui, ó, que é o chamado ligamento, é W menos A. Esses parâmetros, essas grandezas, tem que ser no mínimo igual a 2,5 K1 sobre o limite de escoamento do material ao quadrado. Então, quando que o material é uma chapa grossa, né? Chapa grossa, quando esse fator aqui, a espessura ser maior do que isso. Aí o estado de tensão vai ser triaxial de tensão e aí o K1C vai independer da espessura do material. Rapidamente, né, o propósito aqui não é porque isso é visto lá em ensaios mecânicos, né, mas agora que eu, no momento, estou lecionando a disciplina de ensaios mecânicos, então a gente tem a oportunidade de detalhar um pouco mais lá, além da disciplina mecânica de fratura que o professor Leonardo oferece, uma disciplina letiva, mas aqui, de uma maneira muito resumida, ensaio de K1C, né, para vocês entenderem, a máquina aplica carga P e lá tem o alongamento, né, que a gente chama COD, Crack and Open Displacement, na boca do entalhe aqui, ó, você põe um clip gauge, que é um medidor de deformação, à medida que a trinca está avançando, ele vai medindo, né, essa abertura aqui, né, esse alongamento. Então, o material pode responder de 3 maneiras. Aqui são as 3 condições gerais que se pode responder. A primeira, né, ele tem uma resposta elástica, depois uma pequena deformação plástica lá, e ponto. Carga máxima e rompe. Tal, né? O segundo, ele vai também, mas só que ele tem uma queda no carregamento. Isso que chama pop-in. É como se fosse um estalo. A trinca está começando, ela está avançando, de repente ela encontra um caminho favorável, mas de menor energia para ela propagar, então cai a carga. Isso é um fenômeno que pode acontecer, né? Não é usual, mas pode acontecer. E aí depois deforma plasticamente. E essa terceira situação, vocês veem aí, é um material duro, um material rígido, porque ele está respondendo elasticamente e de repente, pum, né, para por aí, não tem deformação plástica, né? Esse é típico de materiais com comportamento totalmente elástico linear, cerâmicas na temperatura ambiente, materiais de altíssima resistência mecânica, aços martensíticos, coisas desse tipo. Bom, mas como é que é um ensaio de K1C? Né? Existe para um determinado corpo de prova, por exemplo, esse corpo de prova, existem outros, né? Existem exigências, né, para que ocorra, para que você obtenha o tal do K1C do material. Então, veja bem, a norma faz restrições. O que ela faz? Você tira aqui, ó, em relação à região elástica aqui, você pega 95% da inclinação e aí tira uma tangente aqui, ó, e pega aqui o ponto, chama o ponto PQ, ponto, tá? PQ, essa é a definição. Aí a norma fala assim, existe alguma carga antes de PQ maior que ele?
Não. Então o PQ entra lá seria o P5, né, a diferença de inclinação de P5 é igual ao PQ, que vai entrar numa expressão que a gente, desse tipo aqui, por exemplo, né, vocês vão ver lá depois, né? Então, ok, achou PQ, joga lá na fórmula lá. Nesse segundo caso, você tira também, né? E vamos imaginar que o P5 esteja aqui. Existe uma carga maior? Existe. Que carga é essa? É o tal do PQ, esse ponto máximo aqui, ó, né? Antes de acontecer o pop-in, tá? Então pega esse valor. Para esse comportamento pega esse valor, para esse pega esse. E no terceiro caso, fala, existe, não, mas o PQ é a carga máxima, conhecido como a carga máxima. A norma exige que o comprimento da trilha dividido por W tem que estar nessa faixa. Isso aqui também tem que ser garantido, né? E um detalhe interessante, esse P máximo não pode ser acima de 10% do valor de PQ, porque senão, imagina se ele fosse aqui em cima, você estaria pegando um valor PQ relativamente baixo, você estaria subestimando a tenacidade do material. Então, é amarrado aqui, ó, o P máximo tem que ser menor ou igual a 1.1 PQ. Não pode ser maior, entenderam? Porque senão você está subestimando E aí sim, ó, pega, vamos calcular um tal de KQ. Pega o valor que você encontrou lá nas curvas, PQ, para esse caso, primeiro é esse, para o segundo é esse, e para o terceiro é a carga massa. Substitui aqui, meia espessura W, tudo parâmetros em função desse polinômio aqui. Então, o que acontece? Se isso aqui for atendido, você calculou isso aqui, se for atendido, esse KQ é exatamente o K1C do material. Entendeu? Então, a partir de um curso de prova, se tem a expressão que vai dar a intensidade de tensão correspondente para aquele corpo de prova, são feitos ensaios, né? Claro, se o material tem esse comportamento, ou esse. Esse material é duro, rígido e tal, não é igual a esse. Esse aqui tem uma certa plasticidade. Então, para cada material, você vai ter uma curva e o foco é achar esse valor PQ aqui, ó. Ok, achou na curva. Se isso aqui for atendido, você tem uma propriedade do material. Isso é importantíssimo. Isso aqui você pode escrever na pedra, está lá nos livros e tudo mais. Olha lá. Então, para vários materiais, ligas de alumínio, ligas de titânio, aços temperados revenidos, aço marege, uma porção de aços aqui, de materiais. Olha lá, K1C em megapascal raiz de metro, que é o sistema internacional, o sistema inglês, limite de escoamento e o tamanho crítico. Olha que coisa importantíssima, tá? Bom, primeiro que vocês têm que ver, ó, material duro alumínio, material duro, endurecimento de precipitação, limite de escoamento quase 500 megapascal. Isso aqui é um aço estrutural, quer dizer, um material duro. Qual que é a tenacidade da fratura dele? É baixa. Entendeu? Essa aqui se você vai, essa liga de titânio 6 alumínio 4 famosa, né? Superliga 115, essa aqui você consegue tenacidade da fratura relativamente alta, né? E também limite de escoamento. Aí que está a diferença desses materiais, entendeu? Dentro desse contexto. Então, conhecendo essa propriedade, você pode mapear e acompanhar o comprimento da trinca. Ela não pode atingir o tamanho crítico, porque senão vai ultrapassar o valor de tenacidade da fratura, e a fratura é catastrófica. Geralmente é catastrófica no caso de fadiga, no caso de corrosão sob tensão e tal. Então é importante isso, né? Aqui, só para comparar, né, aqui tem uma tabela com valores e tal, mas de um modo geral, para vocês terem noção, né, tenacidade da fratura em função
no limite de resistência, poderia ser limite de escoamento, né? É a famosa curva da banana. Se você aumenta a resistência mecânica do material, perde em tenacidade da fratura. O material vai ficar mais duro, mais resistente mecanicamente. Em compensação, a capacidade dele de evitar a propagação da trinca diminui. O material vai tender a ter um comportamento mais frágil, né? Ou o contrário, se você diminui a resistência mecânica do material, diminui a dureza, diminui o escoamento, aí a tenacidade da fratura, né? É impossível você aumentar a tenacidade da fratura, uma curva assim, né? E ao mesmo tempo, limite de resistência são propriedades antagônicas, né? Agora, o que se pode fazer é jogar essa banana lá para cima, jogar essas curvas lá para cima, né? Aqui comparando ligas de alumínio, né? E ligas de titânio, aços, está muito geral aqui, né? Aços trip, aços temperado revenido, estaria aqui aços trip, aços twip, que é transformação por McLaren, no caso do twip, né? E o trip, lembra que a gente já viu que a transformação por plasticidade, transformação da massa tensita por deformação, estaria mais aqui em cima. Então, é isso, né? A curva de resistência, né, só comentar também, porque o foco aqui não é isso, só para dar uma ideia para vocês. Aqui fator de tensão e aqui é o comprimento de trinca. Você parte você traça uma curva de resistência e a partir de um comprimento inicial a zero de trinca. Por exemplo, lá 1 milímetro, né? Então, o que vai acontecendo? Você vai aumentando a carga, P1, P2, vai aumentando a carga. Quando chegar no nível de carregamento P4, a trinca atingiu o comprimento crítico. Você tem um incremento de trinca delta aqui, então, esse valor aqui seria o valor da intensidade de tensão crítica do material. Acima dele, o material vai romper. Então, é uma chamada curva de resistência, né? Olha lá. Isso aqui é uma liga de alumínio da série 7000. Aqui está a minha estrutura, é feita essa carga, e como eu falei para vocês, você vai medindo lá na boca do corpo de prova lá, a abertura, né, através de extensões. Esse material aqui, esse SP, deve ser shot pin, com tensões compressivas, foram aplicadas através de granadas, né, no material, tensões compressivas para aumentar a resistência à propagação do tipo do material, né? Então, olha lá, traçou-se a curva de resistência, foi aplicando cargas, aí, olha lá, cargas crescentes, 614 kg até 1.500 kg, e aí chegou nesse ponto, olha lá, você tem um valor de KC, tenacidade da fratura, né? Essa seria a chamada curva de resistência do material, aproximadamente 83 megapascal raiz de metro, né? Bom, isso é mecânica de fratura elástica linear. Existem os dois grandes grupos, eu vou passar muito rapidamente também, não dá para, é mais para, como a gente está falando toda hora, vocês terem noções gerais, né, sobre os fundamentos de mecânica de fratura. Antes era material duro, rígido, né, comportamento linear, e agora não, agora é material elastoplástico. Então, tem dois critérios, um critério considerado europeu, vamos dizer assim, e o americano é o tal da integral J, né? Então, o que se propôs, baseado, considerando que o material tem uma zona plástica, aqui a ponta da trinca, tem uma zona plástica aqui, ele tem uma velocidade, né? Então, esse Wells, no início da década de 60 do século passado, justamente considerando que os materiais têm um comportamento plástico, né? Se fosse fazer a determinação via K1C, né, nesses aços estruturais que têm certa plasticidade, a tenacidade seria muito elevada para a caracterização, né? Você estaria achando um valor que não seria o real, vamos dizer assim, né? Na realidade, a zona plástica aqui, ela vai embotar a trinca,
que é diminuir a concentração de tensão aqui, e as tensões elásticas que estão agindo aqui vão dificultar a propagação de trinca. Então, qual que foi a ideia, qual que foi a grande, né, aqui é medir, né, se aplica o carregamento no corpo de prova lá, põe o clip gauge na boca do corpo de prova, mas lá na ponta o foco é obter esse valor crítico, né, que seria o CTOD, Cracking Tip Opening Displacement, né? Então, esse Wells ele propôs a abertura da ponta da trinca, né, como um parâmetro de medição da tenacidade da fratura. Isso é dado em milímetros, né? Até quanto maior o delta, maior a resistência do material à propagação da trinca, né? Maior é a tenacidade dele, né? O Rice, né, inclusive a integral J, James Rice, se deve a ele. Também na década de 70, Wells propôs isso aqui, e ele, a interpretação é a mesma, né? Ele considerou a interseção de duas retas ortogonalmente posicionadas na ponta deformada da trinca. Ela é equivalente ao caso anterior, né? E essa definição é chamada de CTOD 90 graus, e é comumente utilizado para determinar CTOD a partir de análise por elementos finitos. Então, analogamente ao site de Camp-C, né, as curvas, as respostas dos materiais estão aqui, né? Tem um componente elástico e tem um componente plástico nesse caso, principalmente um componente plástico que é considerado, né? Então, a zona plástica está aqui na ponta da trinca, o raio da zona plástica é RY e tal. Então, o propósito é medir esse delta aqui, né? Então, as equações estão lá, outros modelos, a partir de modelo de faixa de escoamento também, existem maneiras de você calcular esse delta. Tem uma resposta delta, é dado com uma expressão de Stipo, né? Depois vocês vão ver lá na disciplina de ensaios e na disciplina específica de mecânica de fratura, né, em condições de deformação plana, tensão plana, como que você vai entrar com esses valores ali. E aqui só de maneira muito resumida, né, esse delta, né, ele é o componente elástico, o componente plástico, dado por essas expressões. Aqui vocês imaginam como se fosse uma dobradiça aqui, né, aqui, ó, né, você aplica o carregamento, o material está apoiado aqui, biapoiado aqui, tem um entalhe, uma pré-trinca, e ele vai, aqui o clip gauge está medindo esse V aqui, esse delta na ponta da trinca lá, né? Na ponta não, desculpa, na boca do corpo de prova. O que você quer medir é o que está aqui na ponta da trinca, a hora que a trinca avançar. Você vai apertando o carregamento, aumentando P aqui, o delta aqui está aumentando, ou o V está aumentando, chega uma hora que atinge o valor crítico e a trinca avança, né? Aqui um exemplo real é um aço temperado revenido 4140, lá. O clip gauge está aqui na boca do corpo de prova, preso aqui, né? Vocês vão ver lá em ensaios mecânicos, existem extensômetros aqui que medem a deformação, justamente essa abertura aqui. Então, olha lá. Dá até para ver aqui, ó, tem uma pré-trinca falida, uma pequena zona plástica lá. Por isso que é estado triaxial de deformação, zona plástica grande na superfície e bis de tensão. Tá bem claro aqui, apesar de estar uma fotografia pequena, mas depois vocês vão ficar mais familiarizados com isso, né? Então, a carga, deslocamento, que é aquela abertura na ponta da trinca lá, o componente plástico, né? Então, de maneira resumida, também vai ser explorado lá em ensaio mecânico, mas para vocês terem uma ideia, né, isso gerou uma dissertação de mestrado. É um aço com martensita revenido, está aqui a microestrutura. Então, está aqui, ó, CTOD, delta, né, máximo e função do limite de escoamento. Foram feitos 3 tratamentos de revenimento. Lembra, de revenimento você faz a têmpera, depois faz o revenimento. Tantos graus de temperatura por tantos tempo, né? Então, é a curva da banana lá.
Se você quer um material que tenha resistência mecânica maior e pequena tenacidade da fratura, adota esse critério. Não é isso que se pretende, o que se quer geralmente é uma tenacidade alta. Então, ó, faz a têmpera no material, submete o material de 690 graus por 2 horas, você vai ter uma tenacidade da fratura bem alta, né? Olha lá, ela é a maior possível que se conseguir, só que o limite de escoamento do material, claro, vai cair para essa condição, com essa estrutura gerada. Aqui no meio aqui, ó, não altera muito, né? Não adianta abaixar a temperatura e manter as 2 horas, ou manter a temperatura e aumentar o tempo, né? Então é isso. Isso é um exemplo muito simples, importantíssimo, mas só para vocês verem, depois lá em ensaios mecânicos vocês vão ver com mais propriedade. E a integral J também, só para deixar registrado aí também, devido a James Rice lá, né? O comportamento elastoplástico também. Então, você tem uma descontinuidade, uma trinca lá, você é calculado uma integral, né? Integral de linha ali. Então, é um modelo, é uma metodologia que aqui não é muito aplicada, né? Vamos dizer assim, nós fazemos a integral J e tal, mas vamos dizer assim, o engenheiro que não gosta muito de cálculo, né? Ou prefere a metodologia CTOD, né? Então, são feitos cálculos para isso, tem a componente para chapa fina, chapa grossa, também mesma coisa que aquilo que a gente falou, né? A integral J é dada com parâmetro, escoamento e delta. De novo, delta, abertura lá da boca do corpo de prova, né? Análogo ao que é para CTOD e tal. Mas o interessante é isso aqui, ó, né? Então está aqui, integral J em função do crescimento da trinca, aquele delta ala. Então a resposta que vai dar é uma resposta elástica, né? Depois começa a embotamento de trinca, ele vai deformando, vai embotando, né? Aí olha lá, o que vai acontecendo? Ó, vai mudando a inclinação, o material está em regime de plasticidade e tal, deformando e tal. Então, qual que é o propósito desse ensaio? É determinar, assim como o CTOD também, justamente qual é o momento, qual que é o ponto em que a trinca, ela está embotando, você está carregando, de repente ela avança aqui, ó, né? Então, exatamente esse seria o valor da integral J, da tenacidade da fratura via integral J, desde que, de novo, atendesse várias exigências da normas. Vocês vão ver lá nas disciplinas, né? Então aqui um exemplo, olha lá, isso aqui é um mandril de bobinadeira de linha de tiras a quente de uma grande siderúrgica aí, né? O aço está aqui, olha lá como que ele respondeu carga e alongamento, COD aqui, ó, né? E aí foi estimado o valor de J, né? 235 kJ por metro quadrado, e incremento da trinca de 1,2 milímetros. A mixtura está aqui, a fratura está aqui e tal, né? Mas aqui, ó, J em função do incremento de trinca. Aqui são aços bifásicos, aqueles que são laminados no campo ferrita-austenita, e depois faz resfriamento drástico para austenita transformar em martensita, um pouquinho de bainita, né? A gente já falou isso. Os aços dual-phase. Ao cromo e ao silício, né? E aqui vocês vão ver também depois o posicionamento da trinca, a propagação da trinca, longitudinal, sentido de laminação e o carregamento transversal, né? Isso aí e aí a resposta do material, né? Como que eles respondem. Então, qual que seria o melhor? Seria essa situação aqui, ó, né? O silício teve um desempenho melhor que ao cromo, né? Aqui é uma estrutura bifásica escura, ferrita, atacado com lepeira, ferrita e ilhas de martensita, ao silício e tal. Existe corpo de prova também
com entalhe lateral, né? Olha lá. Você vai guiar a propagação da trinca e também para garantir o estado plano de deformação no material. Se a chapa é um pouco fina, então você força, né? Então aqui, ó, integral J em função do limite é a curva da banana, comparando, olha lá, o aço bifásico ao silício teve um desempenho menor. São 3 procedimentos aqui: estado de entrega, o bake hardening. Vocês lembram que a gente já falou disso, né? Bake hardening é você faz uma pré-deformação no material, ele vai aumentar a quantidade de discordâncias, ele vai encruar, né? E depois você aquece o material. Lembra da pintura do automóvel, 170 graus, por uns 20 minutos. Aí o que acontece? Os átomos de carbono, principalmente, difunde para as discordâncias, trava as discordâncias, aumenta a resistência mecânica do material, né? Isso a gente já viu lá em mecanismos de endurecimento de solução sólida e tal. Esse tratamento aqui, o material é deformado, é estirado, né? E depois também combinando com resistência mecânica. Então o foco BH e CM é aumentar a resistência mecânica, já o outro no sentido de aumentar a tenacidade da fratura do material, né? Seria uma coisa assim. Bom, aqui na estrutura já falamos e tal. E nós já estamos quase finalizando. Crescimento subcrítico de trincas, das grandes aplicações, principalmente fadiga, mas corrosão sob tensão e fluência também são fenômenos que lançam mão da metodologia da mecânica de fratura, essas ferramentas importantíssimas. Então, por exemplo, tamanho de trinca em função do tempo, aquelas perguntas que a gente fez lá no início: quanto tempo que o material vai ter de vida lá até atingir o tamanho crítico, até fraturar, né? Então, vida em serviço. Quanto mais você conseguir estimar esse tempo o mais próximo possível para, né, não adianta assim, em pouco tempo já troca a peça ou tem aquela, você está subestimando o comportamento do material. Então, o interessante é aumentar o máximo possível essa vida em serviço do material, sem que, claro, ele rompa, né? Então, aqui relações de tensão aplicada e comprimento de trinca, mostrando regiões e tipos de crescimento de trinca. Olha lá, é aquilo que a gente falou. Se está abaixo do K1C, para esse nível de tensão e comprimento de trinca, está aqui, não tem problema, ela está ali no. Agora, atingiu o nível de K1C, aí o crescimento é instável. Aí vamos dizer assim, sai de baixo, o material vai romper. Agora, quando o material tem uma certa plasticidade e tudo mais, né, ele vai propagar, né, aqui é insuficiente o nível de carregamento, o nível e o comprimento da trinca, mas ela vai ter uma propagação estável em determinado tempo e até atingir um crítico aí, especificamente no caso de fadiga, né, passou do estágio estágio 2 lá, aí a propagação é instável, o material ele vai romper, né? E aqui também, então, metodologia para aqui, né? Sem crescimento. No caso aqui é o threshold, a amplitude, né? Delta K, threshold, que é o limiar, abaixo, vocês vão ver também isso lá em ensaios, na disciplina, abaixo desse nível de carregamento, a trinca está ali, mas ela não propaga, tá? Em fadiga. E o K1 SCC, que é Stress Corrosion Cracking também, que é corrosão sob tensão, abaixo desse nível de intensidade de tensão, a trinca está ali, mas ela não propaga, né? Isso aqui corresponde a 10 a menos 9, acho que é 10 a menos 9, uma coisa assim. Isso corresponde a uma propagação de 1 milímetro, se eu não me engano, a cada 3 anos. A trinca está ali, mas ela não evoluiu, o material é repassivado e tal. Agora, se ultrapassar, né, isso vai, claro, vai depender do tempo, nível de carregamento e tal, aí vai, quando chegou no nível de K1C, aí sai de baixo, aí vai ter a fratura catastrófica,
seja em fadiga, seja em corrosão subtensão, né? Aí é o crescimento em estágio. Então, justamente a ferramenta da mecânica de fraturas te permite esse tipo de coisa, esse tipo de mapeamento, de acompanhamento, através de saída não destrutiva, através de como que o material... e aqui, ó, só para finalizar, né, vocês vão ver lá, fadiga, você tem que... é o número de ciclo para iniciar e depois propagar. Propagar é a velocidade, é comprimento, A é comprimento de trinca, N é o número de ciclos. Então, a equação... que chama equação, um diagrama sigmoidal, velocidade da trinca em função da força motriz ΔK, né? Aqui está em log de ΔK. Esse ΔK é função de delta sigma raiz de πa, por exemplo, né? Então aumentou a tensão, aumenta K, aumentou o comprimento de trinca, aumenta K, ΔK, né? Então olha lá, para um nível muito baixo de velocidade de propagação de trinca, né? A trinca está ali, mas ela não avança. Agora, a partir desse valor linear, ela avança lá, primeiro estágio, segundo estágio, e aqui já está entrando em colapso, o material vai fraturar, começa a gerar vazios e tal, e fratura. Tá? Então é importante isso. Quanto mais para a direita essa curva, melhor é. Você trabalha com níveis de carregamentos maiores sem que a trinca avance. Isso aqui vocês vão ver também lá. E corrosão sob tensão, mesma coisa. Só que aqui é comprimento de trinca no tempo. Lá era número de ciclos, aqui é tempo, velocidade de trinca. Né? Existe um K1 limiar, né? Que é o K1 SCC ou IEC lá, né? A partir da qual a trinca avança pela tensão que você está aplicando no material. Então ela avança, estágio 1, estágio 2 e evolui para o 3 e aí rompe. Então o importante dessas curvas, ela atingiu o nível de tenacidade da fratura, aí vai romper mesmo, não tem volta. Então são fundamentos, aqui projetos com mecânica de fratura, as normas que tem para vocês entenderem, mas isso aqui é explorado principalmente na disciplina eletiva de mecânica de fratura do professor Leonardo. Tá? É uma ideia geral, espero que tenha sido útil, e ficamos por aqui. Tá? Até a próxima.